O mundo todo está voltado para a apuração da eleição americana. Que disputa acirrada, sem sombra de dúvidas, a disputa mais acirrada de todos os tempos na corrida pela Casa Branca. Os números atualizados para você aqui na Rádio Bandeirantes, que acompanha esta apuração com o The New York Times, na parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação com um dos jornais mais renomados do mundo. Joe Biden, o democrata, tem 253 delegados pela apuração até o momento. Donald Trump, 214. São necessários 270 delegados para que um dos dois seja eleito presidente dos Estados Unidos da América pelos próximos anos. 71 delegados ainda estão indefinidos. São 6 estados em que a eleição ainda não terminou. Não é possível ainda dizer se Joe Biden ou Donald Trump venceram. Pensilvânia, que tem 20 delegados. Carolina do Norte, que tem 15. Georgia, 16. Nevada, 6. Arizona, 11. E Alasca, 3 delegados. Faltam 17 delegados para que Joe Biden vença e 56 para Donald Trump. Biden tem uma vantagem desde o início da apuração, mas uma vantagem muito menor do que aquela que tinha sido indicada pelas pesquisas de intenção de voto nos Estados Unidos. O destaque direto de Brasília do jornalista Cláudio Humberto nessa ampla cobertura aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Pedro Campos, bom dia, companheiros, bom dia, Brasil. De fato, a eleição está indefinida nos Estados Unidos, continua indefinida, mas já há um perdedor absolutamente claro, né, que é exatamente o Instituto de Pesquisa. Essa instituição que é tão considerada, tão prestigiada em cada processo eleitoral, nos Estados Unidos, mais uma vez, mandou muito mal, né? Não se sabe ainda eu tenho a impressão que não vamos saber nunca se isso foi incompetência, né? Ou se foi mesmo o engajamento desses institutos, em geral vinculados a veículos de comunicação, que nos Estados Unidos isso é comum, veículos de comunicação que aderiram à campanha democrata, mas o fato é que os números que eles apresentavam eram números absolutamente distintos do que nós vemos hoje, né, com a apuração dos resultados. Eu vi pesquisa divulgada há muito pouco tempo, uma semana antes da eleição, indicando uma vitória de Joe Biden de chocolate, né? Uma vitória de, no mínimo, 13 pontos percentuais na frente de Donald Trump, e não foi exatamente isso que aconteceu, né? É uma atualização daquela célebre frase de Winston Churchill, quando disse que numa eleição a primeira vítima ou a principal vítima é a verdade. Bem, e o presidente Donald Trump segue ameaçando judicializar a eleição nos Estados Unidos, pedindo recontagem de votos, fazendo declarações que insinuam que ele pode sim querer levar a disputa à Suprema Corte dos Estados Unidos, o que faria com que a decisão final ali, a bateção do martelo, o anúncio oficial do vencedor, possa ser prorrogada por até um mês, até mais do que isso, de acordo com o processo que for seguido, se ele de fato for seguido. E é nesse momento que nós nos perguntamos se o sistema político nos Estados Unidos, o sistema eleitoral, faz algum sentido para a sociedade norte-americana, é claro. Tirando aqui aquelas coisas pitorescas do voto pelo correio, que para nós brasileiros não faz muito sentido, é uma coisa estranha, mas nos Estados Unidos já é uma tradição esse tipo de voto, a diferença entre os estados, isso tudo ali é muito a comparação, lá é assim, aqui é assado. Eu me refiro, na verdade, à diferença de representação do princípio principal da democracia, que é um cidadão, um voto. Pelo modelo do colégio eleitoral norte-americano, isso não acontece, a gente tem explicado aqui ao nosso ouvinte, desde que começamos a cobrir a eleição americana, que pelo modelo nos Estados Unidos, cada estado elege a totalidade de representantes no colégio eleitoral de acordo com o vencedor no estado. Ou seja, aqueles votos que não seguiram o vencedor no estado são descartados. E esse voto, no fim das contas, acaba não tendo valor. Esse é um sistema justo, é um sistema que funciona para os Estados Unidos, independente de não seguir o princípio universal. Fernando Schiller, cientista político, colunista da Rádio Bandeirantes, hoje conosco no Jornal Gente, também para falar sobre esse assunto. Você acha que esse modelo ainda faz sentido nos Estados Unidos, Schiller? Bom dia.
Olha, eu diria que sim, porque tem ligado à história dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos foram criados, né, na Convenção de na verdade, isso foi definido na primeira Convenção Constitucional Americana, 1787, pelos chamados Founding Fathers, os pais fundadores. Quer dizer, o sentido da criação dos Estados Unidos era de uma república federativa, uma federação das ex-colônias inglesas, não é? Então a ideia enfim, foi o processo propriamente da independência foi referendado pelas colônias e a partir dali se criou essa tradição. Então os estados enviam os seus delegados ao colégio eleitoral. As pessoas às vezes perguntam, mas para que um colégio eleitoral? Hoje, eu diria, não faz mais muito sentido, né? À época, eu li muito sobre isso, James Madison, que foi um dos grandes arquitetos desse modelo, um dos pais fundadores, depois foi presidente dos Estados Unidos. A ideia era de alguma maneira, conter o surto populista, né? Muitas vezes a gente fala hoje, Donald Trump é um político populista, é um presidente populista. Eu até arriscaria dizer que era exatamente o fenômeno do populismo, desse emocionalismo das massas, enfim, que os pais fundadores lá no início dos Estados Unidos tentavam evitar. Então a ideia era que tivesse um colégio eleitoral com representantes, esses representantes elegeriam, né, fariam a escolha do presidente da República, né, e fariam uma espécie de intermediação, um corpo intermediário entre a massa dos eleitores, né, que eventualmente podia ser suscetível a manipulações de retórica e facções, etc., etc., e a decisão final de quem seria o presidente dos Estados Unidos, né? Mas vamos lá, né, Thaís? Isso é uma teoria que valia no século XVIII. Hoje em dia, quer dizer, as democracias evoluíram, os Estados Unidos é uma união muito mais forte, o governo federal americano hoje faz coisas que eram inimagináveis, né, quando os Estados Unidos foram criados. Hoje eu diria que os Estados Unidos é mais uma democracia do que uma república, tem uma diferença entre essas coisas, né? Então é assim. Agora, só uma observação aqui sobre a proporcionalidade do voto. A gente sabe que no Brasil também não é proporcional, né? Nós temos um sistema proporcional, não distrital. Lá tem um sistema distrital, significa que os estados indicam o representante na Câmara, a votação é a cada 2 anos, indica o senador. Mas aqui nós temos a representação proporcional, não é no distrito. O distrito, na verdade, no Brasil é o estado, não é? Só que como você tem, os estados menores têm no mínimo 8 deputados e São Paulo tem um bloqueio de 70, né? E você tem uma gradação entre os 70 de São Paulo e os 8 dos menores estados, sim, que não respeita propriamente o princípio uma pessoa, um voto, você tem uma grande distorção, você tem muito mais representação de estados menores no Norte e Nordeste do que, por exemplo, São Paulo e outros estados maiores. Né? Mas então, isso no legislativo, né, Schiller? Na eleição para o executivo, não, né? Não, na eleição para o executivo, cada eleitor vale um voto no Brasil. Vamos lá, vamos falar, como dizia um amigo meu, vamos nos elogiar, né? O sistema eleitoral brasileiro é muito melhor que o sistema eleitoral americano. O sistema eleitoral brasileiro, a gente cobre eleições, aperta um botão lá em Brasília. Tem muita lenda, mas tem manipulação nas urnas eletrônicas. Nunca se registrou oficialmente nada sobre isso. Já se fez várias auditorias. É um sistema muito mais avançado do que esse modelo federativo americano. Imagina o seguinte, agora nós estamos aguardando os resultados da Pensilvânia. Então você tem os votos pelo correio, votos que saíram, né, que foram postados até o dia da eleição, não chegaram ainda, eventualmente, lá na central eleitoral, no estado da Pensilvânia propriamente, que ainda não foram abertos, poderão ser contados até ao longo de toda a semana. Então, quer dizer, você tem um potencial para... Vamos lembrar, na eleição de 2000, o George Bush e Al Gore, foram 500 e poucos votos na Flórida. Se você chegar... Nós temos condições reais hoje, alguma probabilidade real, de que isso aconteça na Geórgia, Pensilvânia, no próprio Arizona, enfim, outros estados que, eventualmente, Nevada, onde você pode ter uma decisão por 1.000 votos, 500 votos, 2.000 votos, 3.000 votos. Não sei se é exatamente provável, mas é possível que isso aconteça, né? Você imagina a confusão, nós vamos ficar dias aqui esperando
eventualmente o resultado final. É muito provável que isso aconteça mesmo, Schiller, porque o Arizona pode ser sim um ponto de confusão hoje. A própria Fox News, que é considerada uma emissora bastante alinhada com o presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos, já chegou a atribuir os 11 votos do colégio eleitoral do Arizona para o Biden. Outros veículos ainda não chegaram a essa mesma conclusão, ainda dão Biden com 253 e não 264, como mostra a Fox News. Isso faz com que o Biden precise de apenas 6 cadeiras do colégio eleitoral, que Nevada poderia providenciar. Mas Donald Trump já avisou que vai pedir recontagem no Wisconsin e pediu também a suspensão da contagem em 3 estados, na Pensilvânia, que o Schiller citou, na Geórgia e no Michigan. E ele fez ontem nas redes sociais algumas postagens que foram consideradas impróprias e que foram marcadas como quase como não confiáveis. Foram marcadas como não confiáveis pelo Twitter, porque ele sugeria que a contagem na Pensilvânia estivesse acontecendo de modo fraudulento, e ele clamava por esses votos. Esses tweets, no total foram 5 tweets do presidente Donald Trump que foram marcados como impróprios, que tiveram até a distribuição na plataforma social reduzida. Alguns deles foram... A informação contida em alguns deles foram, aqui no Brasil, retransmitidas por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, que quase foi embaixador nos Estados Unidos, o filho do presidente Jair Bolsonaro, que fala, mas que estranho esse tanto de votos de repente aparecer para o Joe Biden. Eu quero dizer ao nosso ouvinte que não é estranho, porque tradicionalmente nos Estados Unidos os democratas são os únicos praticamente que fazem e aceitam fazer essa votação antecipada com cédulas enviadas pelo correio. Não sei por que isso acontece, mas foi algo que o senador Sanders advertiu os Estados Unidos 2 semanas atrás em uma entrevista, que isso poderia vir a acontecer. Os democratas iriam todos, e em peso, foram mais de 100 milhões de votos antecipados, gente, 100 milhões. Estamos falando de uma diferença de 20 mil num estado, 20 mil no outro, são 100 milhões de votos. Ontem, quando o Trump já queria os votos da Pensilvânia para ele, ainda faltavam 1.800.000 votos para serem apurados. Como é que dá para ganhar uma eleição sem a contagem? Hoje, nos Estados Unidos, o país amanhece com manifestações pedindo a contagem de todos os votos. Cada voto deve ser contado. As pessoas que defendem a democracia, o processo democrático, não este ou aquele candidatos, mas é a própria democracia que está em jogo nos Estados Unidos. Agora, o Trump, a gente já sabe quem ele é. Ele já foi presidente americano por todos esses anos, ele já fez as declarações que fez, já foi acusado de misoginia, de racismo, ele já está mostrando como governa, ele já tem um estilo conhecido por todos, mas e o Joe Biden? Quem é esse Joe Biden, esse velhinho que já conseguiu ser o candidato democrata mais votado da história dos Estados Unidos? Ele que já chegou a 70 milhões de votos e que pode ser o futuro presidente da maior potência do Ocidente. Cláudio Zaidan, bom dia. Oi, Mariana, bom dia. Bom dia a todos. Bom, o Biden tem essa votação extraordinária porque, na verdade, é uma votação contra o Trump, majoritariamente, né? E o fato é que o Trump, em fevereiro, era visto até pelos analistas ligados ao Partido Democrata como o virtual vencedor. Dificilmente ele perderia, dificilmente ele deixaria de ser reeleito. E a pandemia mudou isso, né? A pandemia provocou, pra você ter uma ideia, antes da pandemia o desemprego nos Estados Unidos estava em 13,5%. Isso é pleno emprego, 5% é pleno emprego, imagine 3,5%. E poucas semanas depois já estava em 15, depois 20, chegou a 30, agora está em 7. Há uma recuperação rápida. É uma economia que responde muito rapidamente, porque ela é desregulamentada, né? Então, o problema do Trump foi a pandemia e o próprio Trump, né? Os seus comportamentos, o fato dele ser histriônico, tudo isso acaba sendo um problema em tempos de crise econômica provocada pela pandemia. E as mortes, né? Os Estados Unidos estão
nessa contagem trágica, eles lideram no número de mortos, no número de casos, e a coisa continua terrível. Em muitos estados há um crescimento exponencial de casos do coronavírus e também de mortes. Agora, com relação ao sistema eleitoral, é um sistema que me parece perfeito para a história dos Estados Unidos. E aí que entra o Joe Biden, né? Ou seja, ele tem a legitimidade de quem venceu primárias. Ao contrário do Brasil, onde os caciques partidários decidem quem será candidato, o eleitor pega o PF, pega o prato pronto, e aí ele escolhe qual PF ele quer. Um ou outro partido faz ali uma prévia, mais interna. Lá não. Lá os eleitores já decidem quem será candidato. E quando o Bernie Sanders desistiu, já ficou claro que havia um acordo. Contra a Hillary, o Bernie Sanders foi até a convenção. Desta vez ele saiu muito antes. Por quê? Porque ali já havia um acordo. O Biden escolheria alguém do grupo do Bernie Sanders, que nem é do Partido Democrata, ele é um independente, mas tem grande influência na nova geração do Partido Democrata, para escolher alguém daquele grupo para ser candidato a vice. Escolheu Kamala Harris. Por isso o Trump disse que Joe Biden é um cavalo de Troia. Não olhe para o Joe Biden pelo que ele é, mas olhe pelo que ele está trazendo para a Casa Branca. O que ele está trazendo, disse o Trump, são os grupos radicais personificados na Kamala Harris e que mudaram o Partido Democrata, tomaram de assalto o Partido Democrata. O Joe Biden, senador por muito tempo por Delaware, né? Ele nasceu na Pensilvânia, mas senador por Delaware. Teve algum destaque quando chefiou ali o Comitê de Política Internacional, de Relações Internacionais, é um dos mais importantes do Senado, né? E, claro, ganhou notoriedade mundial como vice-presidente do Obama. Foram 8 anos como vice-presidente, mas, a rigor, é um político medíocre, nunca apresentou ideias brilhantes e tem tentado se adaptar a esse novo Partido Democrata, inclusive renegando decisões dele, Joe Biden, anteriores. Em 94, por exemplo, ele apoiou aquela lei do Clinton que dizia o seguinte: na reincidência, joga a chave da cadeia fora. E hoje ele pede desculpas, diz que vai mudar isso e tal. Ele tenta se adaptar a esse novo Partido Democrata representado pela ala influenciada por alguém que nem é do partido, mas que se candidata pelo partido, tenta se candidatar pelo partido, que é o Bernie Sanders.